Boa tarde a todos. Estamos novamente reunidos para apresentar a reedição do livro de Dr. Júlio Fleischmann, O Itinerário Espiritual da Igreja Católica. Não se trata daquele livro famoso, A Crise de Fé e é Grave, é o livro de memórias dele. Agora é o livro que ele publicou antes e que trata de procurar na história da Igreja os alicerces, os fundamentos da crise, gravíssima crise que atualmente nós passamos. Procurando analisar as diversas etapas da história desses 2000 anos da vida da Igreja, Dr. Júlio vai procurando ver não os acontecimentos, não as coisas que levaram os homens a tomar posições, os papas a orientarem a Igreja em determinado sentido, mas elementos que seriam como que indicativos de algo profundo, de uma crise espiritual, e que foi praticamente represado pela atitude dos papas ao longo de tantos séculos, e que, com o Concílio Vaticano II, acabou aflorando na vida da Igreja desse modo tão violento como nós conhecemos desde o Concílio Vaticano II. É claro que, analisar do ponto de vista espiritual a vida da Igreja, a história da Igreja, é necessário partir do seu ponto principal, partir do seu fundamento, que é a cruz de Nosso Senhor. Nosso Senhor crucificado é como que o resumo de toda a vida da Igreja. E esse resumo aparece já nos Evangelhos e nos primeiros tempos do cristianismo, como aparece nos Atos dos Apóstolos. A vida dos mártires, a perseguição, 300 anos de perseguição, por quê? Por que aquela busca de santidade que nasce com os apóstolos precisou conhecer um tempo de provação tão árduo, tão difícil? Imagina aquelas famílias todas, né, que viam seus filhos, suas filhas, sendo trucidados pelas feras, ou por uma espada, por uma lança. Tudo isso era muito duro para aquela gente, e eles souberam suportar e não perder a fé. Depois desse tempo de perseguição na vida da Igreja, vem a paz de Constantino, e inicia-se então esse tempo extraordinário de 1000 anos. 1000 anos de cristianismo. Às vezes a gente demora para entender o que significa isso. Durante 1000 anos, a vida da Igreja esteve presente na vida dos homens, orientando, iluminando, formando aquelas consciências, formando aquela história. A tal ponto de que a vida política dos povos, a vida daqueles reinos todos que foram se formando pouco a pouco e que chegaram numa certa unidade nacional, na França, na Inglaterra, na Espanha, na Itália, daquele retalho de pequenos reinos foi se formando uma consciência nacional. Quem orientava esse processo era a Igreja. A Igreja com sua vida espiritual, a Igreja voltada para o céu, a Igreja voltada não para as coisas políticas, mas para as coisas de Deus. O problema todo começa quando, depois desses 1000 anos de Idade Média, os homens começam a se interessar mais pelas coisas dos homens do que pelas coisas de Deus. Então vem um tempo de início de decadência. Individualismo, mercantilismo, grandes descobertas, inclusive as grandes descobertas, porque por mais que tenha expandido a vida da Igreja e tantos santos e tantas graças que foram dadas por causa dessas novas terras, mas, no entanto, já um certo sentimento de conquista de ouro, de conquista de povos, de conquista de poder que vai se misturando na alma dos homens, não dos apóstolos, daqueles jesuítas que foram para o martírio. Esses trouxeram santidade, foram perseguidos, a ponto de nós vermos a destruição, digamos assim, né,
da Ordem dos Jesuítas. Tudo isso vai assinalando já problemas mais graves que vão acontecer. Depois o Dr. Júlio vai tratar, já nos séculos adiante, a Renascença, a questão do molinismo, a questão do nominalismo com o Guilherme de Ockham, um pouco antes, graves crises, tanto do ponto de vista filosófico quanto teológico, que vão nos conduzir até o início do século XX. Esse século XX que Gustavo Corsão vai analisar no século do nada e que vai terminar com o Concílio Vaticano II. Tudo isso aparece no livro. Não é uma história da igreja propriamente dito, tanto que é um livro fino. Se vocês pegarem o livro, ele é um livro fino, não é um livro muito grosso, porque ele foca apenas naqueles jalões da história que marcaram a crise atual da igreja. Comprem esse livro, porque ele tem um lado meio essencial. Faz parte um pouco dos conhecimentos que um católico da tradição deve ter para poder analisar de um modo mais profundo as coisas que foram acontecendo a partir do Concílio Vaticano II. Obrigado.